com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia e outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judeia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou o que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Tomem assento, queridos. Pedi para abaixar um pouco o som da nave, está muito alto. Glória a Deus. Aí, queridos, Paulo está aqui explicando sobre a sua não ida a Corinto, a cidade, para ver os irmãos, diante do fato que ele disse que iria. E os irmãos ficaram meio que chateados, porque ele disse que ia e não foi. E Paulo, ele aproveita esta situação para falar sobre Cristo, o sim de Deus. Diga comigo, Cristo é o sim de Deus. Hoje, no mundo inteiro é celebrado o nascimento de Jesus, e Deus, ele disse sim ao homem, disse sim para o homem, ao enviar o seu único filho à terra. A vinda de Jesus foi o sim de Deus. Deu sim para mim, deu sim para você. Aleluia. Expressou de uma forma poderosa o seu amor. E Paulo, ele está falando sobre a fidelidade de Deus ao enviar Jesus e a confirmação da sua promessa em Jesus. E é interessante porque não precisamos temer que ao lado do sim, ou em lugar do sim, nos deparemos subitamente com um não. A nossa vida, ela não é feita só de sims ou de nãos, mas todas as vezes, é claro que nós a nossa alma, principalmente nos dias de hoje, não se dá bem com o não. Quem gosta de receber não? Né? Ninguém. Paulo está falando aqui que não é porque ele não foi ou não deu para ir, houve uma frustração por parte da igreja de Corinto. Mas o importante aqui, a certeza aqui, é que em Cristo nós já temos o sim de Deus. Diga comigo, em Cristo eu já tenho o sim de Deus. Independentemente dos nãos que nós recebamos aqui na terra, nós já temos em Cristo o sim de Deus. E isso é certeza plena, porque no envio de Jesus foram acolhidos simultaneamente o não duradouro de Deus ao pecado e o sim de Deus ao pecador. Deus nos acolheu em Cristo, sendo integralmente, e isso foi confirmado na cruz do Calvário. Então a obra de Cristo, o envio dele, a sua obra na cruz do Calvário, aponta para esta confirmação de Deus em nossas vidas. Agora o Jesus, o Santo de Deus, ele pode realizar o impossível
e dizer todo o seu sim a mim e a você, que somos pecadores. Então, quando Jesus foi enviado ao mundo e a obra dele foi manifesta e foi concluída na cruz do Calvário, deu-se ali o está consumado. Agora, meu irmão, todo homem que invocar o nome do Senhor, toda pessoa que levantar a mão para buscar a Deus e buscar ao Senhor de todo o seu coração, ele vai receber o sim da parte de Deus. Então, nós precisamos olhar para esse texto e entender que fora de Cristo Jesus, aquele não que nos torna todos por natureza filhos da ira de Deus, até mesmo quando Deus nos diz vários sims amigáveis no âmbito de sua criação. Fora de Jesus, embora o sol nasça todos os dias para nós, embora Deus envie a chuva, embora tudo aquilo que o homem planta na terra ele colha, esses são os sims de Deus da criação. Embora Deus nos guarde de muitas coisas, de tempestades, a temperatura da terra, tudo isso. Mas nós precisamos entender que quando Jesus veio a esta terra, nele foi abrigado o grande sim de Deus. Então, quando nós estamos em Jesus, e estar em Jesus significa isso, significa que nós temos esse sim de Deus, que nós somos abrigados por Jesus, e nele, dentro dele, na vida que nós temos em Deus, aleluia, nós temos o sim da parte do Senhor, para que todas as promessas dele se cumpram na nossa vida. Fora de Cristo não há sim de Deus. É isso que estou tentando falar. Só nele existe o sim. Só nele as promessas se cumprem. Só nele a vida vale a pena. Amém, irmãos? Só em Cristo. Porque ali, nele, o homem recebe o sim de Deus. A promessa de Deus, aleluia, ela pode ser concluída. Os desejos de Deus para com o homem, aleluia, podem ser manifestos e concluídos. Porque Deus ama todo mundo. Deus deseja que todos sejam salvos. Sim ou não, irmão? Deseja. Você acha que Deus não quer abençoar toda a humanidade? Você acha que Deus não quer abençoar a sua vida? Só que você precisa entender que isso não é possível fora de Cristo. É dentro de Cristo, é debaixo da obra de Cristo, que os desejos, que o sim de Deus, ele pode ser realizado na sua vida. Quem está me entendendo aqui? Então Paulo está falando sobre isso aqui. Ele está dizendo assim: não, tudo bem, você acha que eu fui leviano por dizer que ia e não foi? Mas ele aproveita o tema e está dizendo assim: olha, mas eu quero falar para vocês uma coisa, que em Jesus vocês têm o sim. Em Jesus a igreja tem o sim e o amém. Que o homem pode até prometer e dizer que vai e não for, e não vai e não ir, né? Pode dizer que vai e não ir, mas quando Deus diz sim, ele também diz o amém. Quando Deus diz que vai fazer, ele é poderoso para fazer. Aleluia. Quando Deus disser: eu vou te levantar, eu vou te abençoar, eu vou abrir a porta para você, Deus está dizendo assim: em Cristo eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Então Jesus, quando ele vem à terra, ele veio para garantir isso para nós. Ele veio para garantir que todas as promessas de Deus se cumpram. Então, fora de Jesus, o que é que predomina? O não de Deus. Por quê? Porque fora de Cristo, todos nós somos filhos da ira. Irmão, está lá em Efésios 2:3. Somos filhos da ira. Até mesmo quando Deus pode nos abençoar com a sua criação, com o sol, com a chuva, com as sementes, com a plantação,
Mas no final a vida vai acabar e nós estaremos longe de Deus sem Cristo. Mas Jesus, com sua pessoa, é o grande sim que Deus nos declara. Então Paulo vai dizer assim: nele, diga comigo, nele houve o sim. Podemos ter esta certeza libertadora: Deus diz seu sim a mim, que tenho de ouvir tantos nãos de outros e também dizer tantos nãos a mim mesmo. A vida com Deus, ela é assim. Nós vamos ouvir muitos nãos de pessoas e nós vamos ter que dizer muitos nãos para nós mesmos para termos condições de abraçar o sim de Deus. Quem entendeu isso aqui? Vou repetir. A vida com Deus é assim. O sim de Deus, estar debaixo do sim de Deus, significa receber muitos nãos dos outros, dar muitos nãos para nós mesmos, mas nós temos a certeza que Deus já nos disse sim. A graça dele está sobre nós. Então, ainda que você este ano tenha recebido muitos nãos, você pensou que ia acontecer, não aconteceu. Você pensou que a porta ia abrir, ela não abriu. Você pensou que ia conseguir, não conseguiu. Você teve que dizer muitos nãos para você. Você queria fazer, mas não pôde. Ou não, você entendeu que não era para fazer. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus já te disse sim. A bênção dele está sobre a tua vida. Não deixe que os nãos que os outros deram para você tire a certeza do sim que Deus deu em Cristo Jesus para a tua vida. Deus é na tua vida, meu irmão. Então, nele não há sim e não. Diga comigo, nele não há sim e não. Não, Paulo diz nele existe o sim. O que é que Paulo está dizendo? Que você não pode ter dúvidas do amor de Deus. Será que Deus me ama? Será que ele vai se esquecer? Será que ele se esqueceu de mim? Isso acontece muito quando a gente está sobre provas, sobre situações, sobre momentos de ansiedade, de expectativas, se algo vai acontecer ou não. Mas Paulo está dizendo assim: nele não há sim e não. Diga comigo, em Cristo não existe sim e não. Só existe o sim. E isto é muito forte, porque eu sempre falo sobre isso aqui. Nós não podemos ter dúvidas do amor de Deus. E quando Paulo está dizendo que não existe sim e não em Cristo, ele está dizendo que a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, agradável e perfeita. Deus quer o melhor para você. Deus quer, aleluia, não existe nenhum plano ou ninguém nesta terra que deseje ou que tenha o melhor para você do que Deus. Então não existe nele sim, não. Não existe variação do seu amor. E isso, meu irmão, é muito, é essencial para a nossa caminhada nessa terra. É essencial. Porque eu sei que tem horas que parece que Deus nos esqueceu. Parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Parece que as coisas só funcionam com o outro. E nós precisamos continuar crendo no amor de Deus. Amém, queridos? Então não se mova em cima de sim e não. Não se mova em cima de dúvidas. Eu até preguei na segunda igreja. Dino estava até lá com a gente, Dino e a missionária estavam lá. Eu disse assim: a gente não pode, gente, o verbo tentar, ele deveria não existir no vocabulário do crente, sabia? Eu vou tentar aqui, eu vou tentar.
Porque tentar é se mover em cima do sim e do não. Você não sabe o que é que vai acontecer. Nós, na verdade, temos que desenvolver isso de orar e buscar uma direção. Eu estava falando com um obreiro aqui da igreja, ele estava orando sobre uma decisão, eu disse assim, olha, não se mova em cima de necessidade. O crente não pode se mover em cima de necessidade, ou em cima de facilidades. É muito arriscado isso. Se está tudo bem, se dá para fazer, então eu vou fazer. Eu vou fazer porque está tudo certo, porque dá para fazer, porque eu tenho dinheiro, então eu posso fazer, eu posso comprar, ou eu tenho tempo, então eu posso ir. Ou então, não, eu não tenho condições, eu não tenho recurso, eu não tenho isso, está tudo complicado, não, eu não vou fazer. Isso não é se mover em cima de fé. O crente, ele tem que se mover em cima de uma palavra. Ele tem que se mover em cima do sim e do não de Deus. Se Deus diz sim, ele vai. Se Deus diz não, ele não vai. Ele se move em cima disso. E eu falei para ele, eu disse assim, eu tenho pautado a minha vida assim. E sempre, e até hoje, depois de 33 anos, tem dado certo. Nunca falhou. E muitas vezes, eu não queria ir, Deus disse, você vai. E eu queria ir, e Deus disse assim, você não vai. Quem está me entendendo aqui? Então nós não podemos ficar nos movendo em cima de sim e de não. A gente tem que se mover em cima do sim de Deus, ou do não de Deus. É aquilo que Deus diz, é aquilo que Deus faz. Porque se Deus diz sim, Ele vai garantir o amém. Quem está me entendendo aqui? Você sabe o que significa a palavra amém? É concordar incondicionalmente. Então, quando diz que Cristo ele é o amém, significa que aquilo ali vai acontecer. Quando Paulo está dizendo assim, que Cristo diz assim, ele é o sim e o amém, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que Cristo, ele concorda com isso, e ele vai garantir que isso aconteça. Ele está dizendo assim, vá, e ele está dizendo assim, vai acontecer. Quem recebeu aqui? Quem entendeu aqui? Ele está dizendo assim, vá, eu posso fazer isso? Pode. E ele está dizendo assim, além de dizer que pode, eu vou te dar recurso, eu vou te dar poder, eu vou abrir, eu vou na frente, para que aconteça. Então ele disse sim, e disse amém. Porque quando Deus concorda, irmão, já era, ninguém pode desconcordar. Quem está entendendo aqui? Irmãos, quando Deus concorda, quem que sim, eu não concordo, meu irmão, Deus já concordou. Se Deus concordar, é porque vai acontecer. Se Deus disse amém, não importa o seu não amém. Deus já disse amém. Imagina, a Bíblia diz que se 2 de vós concordarem com alguma coisa aqui na terra, será feito. Agora imagine Deus concordando com sua oração. Você está lá orando, Senhor, tal. Aí você diz amém, e Deus diz assim, amém também. Quem me entende aqui? Então, observe bem, isso aqui é tão tremendo, né? Nele houve. Então, nós precisamos entender isso como algo libertador. Deus disse seu sim, irmãos, e eu tenho que ouvir tantos nãos, eu tenho que me dar, mas se apega aos sims de Deus, se mova nesses sims. E às vezes a gente está se apegando nos nãos que os outros deram para nós, né? A gente se apega nisso, mas Deus te ama. Não se mova em cima do sim de não. Para viver o sim de Deus, às vezes precisamos dar nãos aos outros e a nós mesmos. Eu já falei aqui, né? Nesse instante eu falei sobre isso. Vou repetir. Para viver o sim de Deus, às vezes precisamos dar nãos aos outros e a nós mesmos. E para mim isso aqui é senhorio.
Isso aqui é viver o senhorio de Jesus. Não é o que eu posso fazer. Não é se eu tenho tempo, não é se eu tenho poder para fazer. É o que Deus quer que você faça. É diferente. Quem está me entendendo aqui? Às vezes você quer trocar o carro, Deus diz assim, não, você não vai trocar o carro não. O dinheiro está lá para comprar um carro zero às vezes. Pode ir na concessionária amanhã e tirar o carro. E Deus disse, não vai não. Eu quero mudar de bairro. Não, não vai mudar não, vai continuar aí. Eu estou falando sobre isso. É esse senhorio que Deus quer na igreja, porque quando você vive isso, você vai viver todos os sims que Deus tem para a sua vida. Mas para que você viva esses sims, você vai ter que dar não para os outros, muitos nãos, e você vai ter que dar muitos nãos para você. Você sabe qual é uma das características das pessoas que já sabem qual é o sim de Deus para a vida dele? Ele diz muitos nãos para as pessoas, porque ele já conhece o caminho. Então não adianta alguém chegar e dizer assim, não, rapaz, vamos aqui pela direita, vamos pegar aqui um atalho. Ele vai dizer assim, não quero esse atalho não. Eu já sei qual é o caminho. Eu já sei o que Deus tem para mim. Quem me entende aqui? Quando você vê uma pessoa que qualquer proposta que chega até ele diz sim, é porque ele não sabe o que Deus tem na vida dele. Quando você vira uma pessoa que qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer oportunidade ele está abraçando, é porque ele não sabe o que Deus tem na vida dele. Ele está atrás de oportunidades. Ele está atrás de facilidades. Então, se for fácil, se for oportuno, se for legal, se tem condições, eu vou ganhar quanto? Já, pronto. Ele vai estar dizendo sim para tudo. Essa é uma característica, porque essas pessoas, elas se movem em cima das oportunidades. Elas são oportunistas. Elas são pessoas que estão antenadas. Elas não se movem em cima do sim de Deus. Porque o sim de Deus, às vezes, vai levar você a lugares que parece que não tem oportunidade nenhuma. Há lugares que a porta pode estar até fechada. O que foi que Deus disse para Elias? Elias, vai lá na casa da viúva, que eu já dei ordem para ela, o quê? Sustentar você, te alimentar. A viúva só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Como é que essa viúva iria alimentar Elias? Mas Elias foi. E quando chegou lá, Deus operou o quê? O milagre da multiplicação. Multiplicou o azeite, multiplicou a farinha. Não sei quantos dias eles ficaram ali sendo alimentados pelo sobrenatural de Deus. É muito forte isso aqui. O crente em Cristo se move em cima dos sims de Deus. Permaneça no lugar até Deus falar sim, para você se mover. Aprenda a se mover pelo comando ativo de Deus. Não existe vontade permissiva de Deus. Essa conversa. Vontade permissiva é a vontade da nossa alma que encontrou uma justificativa do nosso ego. Em Cristo não há engano, irmãos. Não há mentira. E também não há confusão. Nele existe o quê? O sim. Sim traz uma ideia de esclarecimento, né? De entendimento, de luz. Não traz uma ideia de algo. Então, quando Deus diz sim, é porque tudo já está pronto, tudo já está preparado. Nele, em Cristo, que se manifesta o desejo de Deus para conosco. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Nem a nossa palavra, porque o que é sim, sim, não, não? Tem que haver coerência com aquilo que nós falamos e aquilo que nós estamos guardando, pensando em nosso coração. Tem que haver essa coerência. Você já viu aquele pessoal? Isso é só da boca para fora. Essa expressão, né? Quando diz essa expressão, não, ele falou da boca para fora. Esse povo que me honra com os lábios, né?
mas o seu coração está o quê? Afastado. É sim e não. Sim com os lábios, não com o coração. Então nós precisamos ter coerência com aquilo que nós professamos e aquilo que realmente habita em nós. Né? É interessante essa palavra aqui. Então, as nossas ações e palavras precisam estar alinhadas com a nossa fé. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente fica declarando coisas, irmãos. Tipo assim, uma vez eu falei sobre isso aqui. Nós precisamos entender que Deus e Ele, tudo que Ele fez, Ele falou, foi pela palavra, né? Toda a criação, ela foi gerada, foi criada pela palavra de Deus. Deus falou. E Cristo, Ele é o verbo de Deus. A palavra de Deus. Então, essa questão, para nós crentes, da palavra, ela tem muito peso, porque nós somos filhos de Deus. Né? O dar a palavra para nós tem muito peso, porque as nossas palavras são profecias também. Aquilo que a gente fala. Então, quando a nossa palavra, ela desencadeia, ela tem desdobramentos no mundo espiritual. Então, por exemplo, se uma pessoa começa, ele começa a dizer assim, não, eu vou estar lá tal dia, e ele não vai, eu vou estar lá tal dia, e ele começa a quebrar esses compromissos, eu vou chegar a tal hora, e ele quebra o tempo todo esses compromissos, a autoridade dele é reduzida no mundo espiritual, porque ele não cumpre a palavra. Então ele não tem autoridade. As pessoas começam a não acreditar naquilo que ele fala. As pessoas começam a desconfiar do que ele fala. Então ele perde a autoridade em relação ao outro. Então a palavra que ele vai falar, então quando ele tiver alguma coisa de Deus, ou algum entendimento, ou um conselho, ninguém vai receber o conselho dele. Porque vai dizer assim, eu vou receber o conselho desse cidadão, dessa cidadã, ela não tem palavra nenhuma, a palavra dela não vale nada. Então quando você diz assim, eu vou estar lá, eu vou comprometer, eu vou fazer, eu vou acontecer, e você vai, você está mantendo a sua palavra. Isso gera autoridade diante das pessoas. As pessoas dizem assim, fulano de tal é mulher de palavra, é homem de palavra. Então, um conselho que vem de uma pessoa dessa, ela tem peso. A palavra dela tem peso na vida dele. Quem está me entendendo aqui? E isso já são questões espirituais. Então, nós, crentes, temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nos comprometemos. A coisa é tão séria que a Bíblia diz que nós temos que manter a nossa palavra até mesmo com dano. Sabia disso? Até com dano, você tem que manter a palavra. Mesmo, eu ia, mas a passagem foi para não sei o que lá, e o cidadão preparou uma festa lá, preparou uma coisa para você, e você, por causa disso, a Bíblia diz assim, cumpra com dano. Se você se comprometeu, faça. Por que isso? Porque esse cuidado que os escritores têm com essa questão da palavra. Porque o nosso Pai criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E nós somos filhos de Deus. Não é que nós temos o poder criativo. Não é isso. Mas o DNA está em nós. Quem está me entendendo aqui? Nós temos o DNA. Nós somos filhos. Nós recebemos o poder de ser feito filhos de Deus. Então nós temos que tomar cuidado como nós andamos aqui na terra. Então a nossa palavra ela tem que ser o quê? Sim, sim. Não, não. Se você disse assim, eu vou fazer, vai lá e faça. Pode contar comigo, estarei lá, dia tal. Vá lá e esteja. Porque isso vai gerar autoridade na sua vida. A quem está me entendendo aqui? Isso vai te dar autoridade em relação às pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, quem foi que falou? Fulano de tal. Ah, meu amigo, pode esperar. Ele vai estar lá. Descanse seu coração. Ele disse que ia, disse.
Ele disse que vai pagar, disse, descanse, pode ir lá dormir. E isso significa autoridade espiritual. Isso significa uma palavra de peso. Quem está me entendendo aqui? E isto gera autoridade no mundo espiritual. Então nós temos que ter cuidado com temos que, vamos dizer assim, entender a gravidade quando a palavra de Deus diz assim, que a sua palavra ela tem que ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Né? Às vezes existem pessoas que elas são, eu esqueci agora a palavra. Deu um branco agora. Mas são pessoas que estão dizendo uma coisa para você, mas elas estão pensando outra. Tem um nome para isso, né? Então, eu já vi pessoas assim na igreja. Ela está aqui falando uma coisa para você e Deus me dizendo assim, não é nada disso aí, ela está mentindo. Não é nada disso aí. Na verdade, ela está assim, 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 eu olhando para a cara da pessoa assim, dizendo assim, meu Deus. E depois de confirmar que realmente é aquilo. Eu esqueci o nome, que Paulo até fala sobre isso. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Temos que tomar cuidado com essa forma de nós nos comprometermos. E eu encerro aqui. Vamos para o encerramento. Então tem que haver coerência entre o nosso discurso e nossas práticas. As nossas ações e palavras precisam estar alinhadas com a nossa fé. A fé verdadeira não é a fé professada. A fé verdadeira é a que se manifesta. Então não adianta você estar ali e dizer, não, porque eu creio em Deus, que não sei o que lá. Deus vai sondar o seu coração. Deus não vai sondar apenas as suas palavras, Ele vai juntar as duas coisas para ver se há coerência. E se houver coerência, o poder dele vai ser liberado para que aquilo ali seja realizado. Amém, irmãos? Não adianta, meu irmão. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece, né? Então o sim das promessas de Deus revela a intenção de Deus em nos abençoar, em se revelar para nós e em nós. Deus quer te abençoar. Entenda isso aqui. Não, porque tem gente que acha que Deus é aquele Deus assim, meio que tirano. Esse ano vou pegar fulano e tal, vou botar lá numa prova. Aí o anjo, Senhor, por que o Senhor vai fazer isso? Porque eu quero. Não fui com a cara dele, não. Vou fazer isso. Irmão, Deus não faz isso. Deus, Ele quer nos abençoar. Então, toda a ação de Deus existe um propósito. E o propósito é glorificar o nome dEle na sua vida. Quem está me entendendo aqui? Tudo é para a glória dEle, né? Então, assim, a promessa, ela não tem apenas o sim. A promessa de Deus, ela tem o sim e o amém. Ou seja, a garantia do seu cumprimento. Então, Paulo, ele está falando sobre isso. Versículo 20, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém. Para quê? Para a glória de Deus por nós. Então Deus nos usa como canais para que o nome dele seja glorificado. Deus quer glorificar o nome dele por meio da sua vida, por nós, por você. Por isso que nele está o sim e o amém. Ele vai garantir. Ele é a garantia. A própria palavra dele é a garantia. A Bíblia diz que quando Deus foi jurar, foi prometer a Abraão, ele não tinha ninguém por quem jurar acima dele. Deus jurou por ele mesmo. É muito forte isso, né? Ele jurou pelo nome dele mesmo, para garantir a Abraão, para que Abraão tivesse a garantia de que aquilo que Deus estava prometendo iria acontecer. E você sabe qual é a garantia de Deus de que todas as promessas que Ele te fez vai acontecer? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o sim de Deus na sua vida.
Aplauda ao Senhor nesta noite. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo, que Cristo é a garantia. Cristo é o sim e o amém. Ele é a garantia de que Deus vai fazer. Você não precisa mais de nenhum profeta se levantando. Mas e Deus usa? Deus usa. Deus usa para confirmar. Mas Deus não usa para garantir. Quem entendeu aqui? Entendeu aqui? Entendeu aqui? Não. Deus usa só para confirmar que Ele vai fazer. Não é para garantir que Ele vai fazer. Porque a garantia não é a palavra que sai do profeta. A garantia é Cristo assentado à destra de Deus. Essa é a garantia. É a garantia que Jesus está lá sentado. Ele é a garantia. Ele é o sim e o amém. É Ele. Não é a palavra do homem. Não é uma profecia, não é um sonho, não é uma revelação. Quem está me entendendo aqui? Você está entendendo isso? É Cristo, é uma pessoa que está ali assentado, dizendo assim: eu sou o sim e o amém na tua vida. Sou eu sou o sim e o amém. Eu sou a garantia. Então, quando você entende isso, você descansa. E aí, às vezes, vem aqueles profetas enviados pelo cão para profetizar o contrário. Já aconteceu isso comigo, com Gisele. E se você não tem essa... para profetizar o contrário. Para profetizar algo totalmente contrário ao que Deus quer fazer na sua vida. E aí, quem não entende esta palavra, quem não recebe essa doutrina, fica perturbado, atribulado, sem dormir, por causa de uma palavra. Mas quando você entende que aquela promessa ela não é garantida por uma palavra de homem, por um sonho, por visão, por revelação, ela é garantida por uma pessoa. Deixa vir profetadas, deixa vir sonho de barriga cheia, deixa vir o que vier. Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. E ponto final. Quem está me entendendo aqui? Aí o apóstolo Joel Pereira estava falando sobre isso. E o povo: pastor, eu tive um sonho, que o senhor morria, que eu não sei o que lá. Aí ele dizia assim: você repreendeu, irmão. E o povo tem assim os sonhos, uns revelamentos, uns negócios que não bate, não está alinhado com o que Deus quer fazer na vida da pessoa. E quem é que sabe isso? A própria pessoa. Porque, irmão, eu vou te falar, se tem uma pessoa que sabe mais do que você, do que é que Deus tem na sua vida, tem alguma coisa errada. É você que tem que saber. É você que tem que ter a revelação do que Deus quer na sua vida. Quem me entende aqui? Os demais vêm para confirmar, para alinhar, para poder, fazer um alinhamento fino, alguma coisa assim, para ajustar. Então a gente tem que entender o que é essa palavra. Nele está o sim e o amém. É esta pessoa maravilhosa de Jesus, que hoje está sentado à destra de Deus, dizendo assim: descansa, porque eu sou a garantia. Eu sou a garantia. Eu sou a garantia. Então, todas as promessas de Deus são cumpridas em Jesus. Todas elas. Então, quando alguém diz amém à mensagem, é interessante que não ocorre apenas salvação de pessoas, mas acima de tudo honra e glorificação a Deus. Para Paulo, o sucesso máximo de sua atuação é que pessoas redimidas glorifiquem a Deus. Ou seja, tudo é para a glória de Deus. Tudo vai ser para a glória de Deus. Agora eu pergunto a você: como é que Deus vai ser glorificado com a sua vida arrasada? Como é que Deus vai ser glorificado com você em desgraça, em depressão, com síndrome de pânico,
com a família toda destruída, onde é que Deus vai ser glorificado? Então é por isso que só em você entender que em Cristo está o sim e o amém, e que isto é para a glória de Deus, você já sabe que não importa se você estiver em uma situação que ao olhar, alguém de fora olhar para a sua vida, você vai dizer assim, a minha vida está glorificando a Deus? Não, então Deus não quer que você esteja nessa situação. Isso não é a vontade de Deus para você. Quem está me entendendo isso aqui? Quem está me entendendo? Não é. Mas quando as pessoas olharem de fora para a sua vida e eles verem algo diferente, um brilho, uma história linda no seu casamento que Deus fez, algo que Deus fez na vida dos seus filhos, e aí você percebe as pessoas vão aquilo, a sua história vai atrair as pessoas, vai chamar a atenção das pessoas. Aí você vai estar vivendo o sim de Deus. Quem está me entendendo aqui? Mas até chegar lá existem os nãos, existem os processos. A gente resolve entrar em caminhos que Deus disse que não era para entrar. A gente resolve viver os nossos sims. A gente resolve viver os nossos sims. A gente começa a dar sim para a gente, sem perguntar a Deus. E na maioria das vezes isso não dá certo, porque isso aí, às vezes o nosso sim não é o sim de Deus. O nosso sim às vezes é o não de Deus. E a gente entra. Mas quando a gente entende isso, a gente se submete. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Eu poderia parafrasear este versículo dizendo assim: fique no não de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, para que no tempo do sim você possa receber vitória. Porque o humilhar é um não, né? Para o seu ego. Sim ou não? Fazer igual de Macedo, sim ou não? Então, é um não para o seu ego. Quando você está assim, porque humilhar significa que você está humilhado. A palavra já está dizendo, não é humilhar. Então, é reduzir, é sumir. E debaixo da mão de Deus, ou seja, você vai sumir, você vai desaparecer, para que a seu tempo Ele vos exalte. Exaltação é mostrar, é exibir, é todo mundo ver. É quando Deus resolve glorificar o nome dEle por meio da sua vida. Fique de pé nesta noite. Vamos agradecer. Quero orar por você. Eu não sei o que você está, se você já está vivendo o sim ou o não de Deus. Não importa. Ah, pastor, como assim? Não. O importante é que o sim ou o não que você esteja vivendo seja de Deus. Você não pode estar vivendo o sim ou o não seu, mas que você hoje esteja vivendo o sim ou o não de Deus. Por quê, pastor? Porque isso vai redundar em glória na sua vida. A glória de Deus vai brilhar em você.